O título dessa mensagem é Nós Somos a Igreja. Talvez vai ser uma continuação do que o Cris começou semana passada, entregando aqui para a igreja, onde ele falou sobre a comunhão, falou sobre estarmos juntos. E a gente vai falar um pouquinho, construir um pouco hoje, esse entendimento sobre a igreja, sobre o que a Alice começou falando, o que nós estamos fazendo aqui. Será que o que nos rotula é dizer, não, eu sou evangélico, eu sou poemeiro, eu sou católico apostólico, poemeiro? Será que é isso que nos define? Será que são essas coisas que nos definem? Queridos, eu quero dizer para você nessa noite que nós vivemos tempos de individualismo, de ganância, de egoísmo. E eu sei que é normal a gente esperar isso do mundo lá fora. Ou alguém se surpreende e vê isso no mundo lá fora. Eu não me surpreendo. Só que a verdade é que essa cultura do mundo, ela tem se filtrado no meio da igreja. E ela tem nos feito cristãos individualistas, egoístas, gananciosos. Talvez inconscientemente nós estamos vivendo essa cultura do mundo. Onde o Cristo falou semana passada sobre a igreja de Atos, que ela tinha tudo em comum, o partir do pão, que ela estava junto de casa em casa. Será que é assim na nossa vida hoje? Será que em algum momento da Bíblia Jesus mudou o conceito de igreja? Eu acho que não. Então chegou um tempo de realmente nós entendermos de uma vez por todas e vivermos na prática o que é ser a igreja. Talvez a nossa geração seja mais parecida com o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, no 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e diante, que diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Gente, é muito sério. A gente está vendo isso lá fora. Só que a palavra continua no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Queridos, quando a gente começa a ler essa mensagem, a gente acha que essa palavra de Paulo é para o mundo. Só que essa palavra de Paulo é para a igreja. Essa palavra é para nós. Porque o versículo 5 diz que, tendo aparência de piedade. O que é a aparência de piedade? É a pessoa que fala, é a pessoa que diz uma coisa, mas o que ela vive não corresponde com o que ela fala. E a verdade é que nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós fizemos. Então talvez essa palavra seja para mim, seja para você, que temos uma capa de piedade, temos uma capa de religioso, de alguém que cumpre uma agenda, que está todo domingo no culto, que está aqui talvez como espectador, ou talvez até pregando, ou talvez até louvando, ou talvez até no staff, que tem uma aparência de piedade, mas nega o seu poder. Negar o poder da piedade é não viver, não praticar aquilo que se fala, aquilo que a Bíblia nos ensina. Queridos, então, eu quero nessa noite desconstruir esse pensamento egoísta que nós temos e realmente trazer um entendimento sobre a verdade. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite, para mim, qual foi a última vez que nós estendemos a mão ao irmão ou a alguém? Qual foi a última vez que você colocou o seu próximo nas suas orações?
Eu quero dizer para vocês que eu me peguei esse tempo lá atrás. Eu me peguei vendo que eu estava apenas orando por mim, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo meu trabalho, orando pela minha vida. E até que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Será que não tem algo de errado na tua oração, não? Não que seja errado a gente orar por nós. Mas será que o Senhor nos chamou apenas para orar por nós mesmos? Qual foi a última vez que você marcou uma mesa com alguém para saber como ele ou ela está? Vamos lá, gente. É para nós pensarmos. Qual foi a última vez que eu me preocupei? Cara, será como é que está aquele meu irmão? Será como é que está aquela minha irmã? Será que já venceu aquela dificuldade? Será que já venceu aquele pecado? Isso é viver de fato a vida cristã. Isso é viver de fato uma vida de piedade. É uma vida na prática. Queridos, e o pior de tudo, que em nome de Jesus, eu sei que não tem aqui na nossa casa, mas existem cristãos que estão sendo reprovados na fé. Gente, eu acho que a pior coisa que existe não é você ser reprovado no trabalho, não é você reprovar numa prova, não é você reprovar na vida, é você ser reprovado pelo Senhor. É você ser reprovado como igreja. Porque ser cristão não se resume num relacionamento apenas com Deus. A gente entendeu que ser cristão é vir na igreja, orar, dar o nosso dízimo, voltar para a nossa vida e viver nesse ciclo, nós e Deus, nós e Deus, nós e Deus, nós e Deus. E eu não estou falando aqui nessa noite que não é para a gente ter relacionamento com Deus, que não é para a gente ter momento de intimidade, não, a gente precisa, a Bíblia ensina. A base da nossa vida, tudo na nossa vida se resume no Senhor, se resume em Jesus. Mas não para por aí. Nosso relacionamento com Deus se resume também no relacionamento com o próximo. Também no relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã que está aí do seu lado. Porque a gente também, como igreja, aprendeu que se importar com o próximo é se importar com a África. É se importar com os países, com os lugares carentes. E não que isso não seja verdade, não que isso não faça parte do papel da igreja. Só que às vezes a pessoa que você tem que se importar não é com a África, não é com os bairros carentes. Não, porque se a igreja estivesse fazendo o seu papel, não tinha pobre, querido. O papel da igreja não é matar a fome, não é matar a sede no mundo, não é acabar com a pobreza. O papel da igreja é pregar o evangelho que liberta a pessoa do inferno. É pregar o evangelho que transforma uma vida. A começar pelo irmão que está do seu lado. Porque muitas das vezes a gente tem uns pensamentos tão grandes, eu queria mudar o mundo, porque se eu fosse presidente eu ia mudar isso, eu ia mudar aquilo, porque se eu fosse uma pessoa influente, por que não começa se importando com a pessoa do teu lado? Em Mateus 22, a Bíblia vai falar que um homem da lei, ele veio provar Jesus e ele perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Porque o judeu, ele discutiu entre si sobre quais eram as leis mais importantes do Antigo Testamento. Ao que Jesus respondeu, no versículo 37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas o segundo, e semelhante a este, é ame ao teu próximo como a ti mesmo. Querido, não sou eu falando. Jesus nos ensinando que o nosso relacionamento, para ele ser vertical, ele precisa ser horizontal. Não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com o próximo. Não, Mateus, porque eu só quero vir para a igreja para ouvir uma palavra que me faça bem, um combustível aí para a semana, para mim enfrentar minhas dificuldades, os meus problemas, e está tudo certo, isso para a minha igreja. Não, você não entendeu ainda o que é a igreja. Porque se no meio da sua semana, se no meio dos seus problemas, você não tiver um minuto que seja para mandar uma mensagem para alguém,
E aí, como é que você está? Você está bem? Estou orando pela tua vida. Querido, se na sua semana, 7 dias, 24 horas por dia, você não tiver 1 minuto para pensar sobre uma pessoa, para orar por alguém, para se importar por alguém, para ter uma mesa, você ainda não entendeu o que é a igreja. E eu gosto de ler 1 João, no capítulo 4, que é um complemento do que a gente leu aqui agora, que vai dizer assim, no versículo 20. Porque se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando ao seu irmão, é um mentiroso. Gente, olha isso. Porque se não ama a seu irmão, que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Eu nunca vi a Deus, mas eu posso ver o meu irmão, que é a imagem e semelhança do Criador, que está do meu lado. A minha palavra, a minha Bíblia, a tua Bíblia está dizendo que se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão, eu não perdoo aquele que me ofendeu, eu não amo a pessoa que está do meu lado, eu sou um mentiroso. A Bíblia está falando que nós somos mentirosos, queridos. Porque foi o próprio Deus quem nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E aqui tem algo muito importante para falar para vocês. Quando diz para amar o seu irmão, a sua irmã, não está falando para amar aqueles que são fáceis de ser amáveis. Porque quando a gente pensa em amor, eu vou falar, existem pessoas que elas são amáveis. Quem aqui nunca teve uma experiência de falar com uma pessoa e ser uma pessoa amável, e ser uma pessoa fácil, e ser um relacionamento gostoso, um relacionamento prazeroso? Existem essas pessoas, mas também existe o irmão complicado. Também existe aquele que a gente quer passar longe. Só que se a gente passar longe e evitar ele, o Senhor está dizendo que nós somos mentirosos, porque como é que eu não vou amar ele se eu nem vi a Deus? Então, queridos, a verdade é que nós temos que amar aqueles que são fáceis de ser amados, mas também os mais difíceis. Nós temos que amar os cheirosos, mas também os não tão cheirosos. Claro que para isso tem também desodorante e perfume para ajudar também na relação, aí na amizade. Meu Deus, gente, por favor, higiene básica aí, ó. Nossa igreja tem enxaguante bucal, tem perfume, tem de tudo ali, ó. Meu Deus, gente, não tem motivo para andar catinguento, né? Bom, pelo menos domingo, gente, vamos facilitar, né? Pessoa catinguenta não dá, né, gente? Mas amém. Então, gente, a verdade é que nós temos que amar todo mundo. A verdade é que nós temos que amar a todos. Aqueles perfeitinhos, santinhos, mas também os que estão com a vida destruída, que estão num processo de restauração, que tem hora que a gente tem vontade de dar um chute na bunda, dar um tapa na orelha e dizer se acorda para a vida. Porque tem dias que a oração que eu tenho vontade de fazer por alguns, gente, é dar um chacoalhão para ver se acorda. Eu não sei vocês, pode ser que alguém já esteve assim por mim, pode ser que o Rô e a Alice estão aqui rindo, já quiseram me dar um tapa na orelha e falar, cara, se acorda para a vida. Então, gente, a verdade que nós temos que amar uns aos outros, independente das qualidades e dos defeitos, é isso que a Bíblia está falando. Então, nós sabemos que amar a Deus se resume em viver de acordo com a sua palavra, sim ou não. Porque o que a palavra diz, que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, amar a Deus é guardar os mandamentos. Mas a pergunta que eu quero fazer, será que nós estamos realmente amando uns aos outros? Por muito tempo, eu tolerei alguns irmãos, mas a Bíblia não fala para tolerar. A Bíblia fala para amar uns aos outros. E o que será que é esse amar o nosso irmão? O que significa, de fato, amar o nosso próximo? A gente precisa entender isso para que não haja dúvida. Então vamos lá. O que significa amar o nosso irmão? Em primeiro lugar, cuidado. Como eu amo alguém? Me importando, mandando uma mensagem, orando, me importando com aquela pessoa, perguntando, como é que está o trabalho? Está bem?
Como é que está a esposa? Como é que está o marido? Como é que está o filho? Como é que tu está? Está feliz? Gente, e não tem nenhum problema se quando a gente perguntar se você está feliz, você falar que não está feliz. É melhor que você fale que não está feliz do que você minta. Porque se você falar que não está feliz, a gente vai poder te ajudar de alguma forma. Nem que seja para chorar junto se não tiver o que fazer. Segundo lugar, empatia, gente. O amor envolve empatia. Porque a gente não foi chamado para julgar as pessoas. E eu vejo que existem algumas pessoas que elas têm o costume de apontar. Não, mas a vida está assim porque ele fez aquilo, porque ele fez assado, porque ele tomou aquela decisão errada. Querido, você não sabe o que o teu irmão passou para chegar naquela situação. Quando a gente olha uma pessoa, um morador de rua, talvez a gente julga, que malandro, tanto trabalho, drogado. Mas talvez a gente não saiba as decepções que essa pessoa passou para chegar naquela situação, gente. Porque o amor envolve empatia. O amor envolve se colocar no lugar do próximo e não julgar, mas buscar entender. Terceiro lugar, o amor envolve generosidade. Eu nunca vi amor que não é generoso. Eu nunca vi amor que vê o meu irmão do meu lado passando necessidade e não se importa com a necessidade. Sabe por que a nossa igreja não fica pedindo para você trazer um monte de sacolão aqui na frente e não fica fazendo um monte de oferta pela situação de um ou de outro? Porque a gente espera que você pelo menos entenda que o básico para ser cristão é ser generoso. E se você está sabendo que tem alguém do seu lado passando necessidade, passando uma situação, e você não tem a capacidade de ajudar ou de recorrer a alguém para que ajude aquela pessoa, você ainda não entendeu o que é o Evangelho e você não entendeu ainda o que é ser igreja. Agora, existem os irmãos chacoalha coco. Já ouviu essa expressão? Aquele também que fica chacoalhando o pé para ver se cai um coquinho. Tá? Então, em nome de Jesus, já vamos falar sobre isso também. Está falando sobre ser generoso. E eu quero dizer para vocês, queridos, eu sei que talvez tem muitas pessoas que estão numa situação hoje de receber, mas a Bíblia vai falar, bem mais abençoado é dar do que receber. E em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a nossa igreja, sobre a Poema Blumenau, que o Senhor vai transformar a sorte de todos. E que mesmo aquele que hoje possa estar passando algum tipo de dificuldade financeira, o Senhor vai honrar a tua semente, o Senhor vai honrar o teu coração e vai te fazer um abençoador, vai te fazer uma pessoa próspera, ao ponto de abençoar, ao ponto de sobrar para você abençoar a pessoa que está do seu lado. Eu tomo posse sobre isso, sobre a minha vida. Quarto lugar, o amor envolve exortar. O amor envolve corrigir. O amor envolve ensinar. Eu não posso acreditar que uma pessoa que entendeu o que é igreja, quando ela recebe uma correção, possa passar pelo coração dela: eu vou sair dessa igreja. Não, porque eu vou para outro lugar, porque aqui ninguém me entende. Querido, se alguém aqui já recebeu uma correção, já recebeu uma exortação e tem esse pensamento, você ainda não entendeu o que é igreja. Vamos lá, alguém. Talvez o Senhor está nos chamando. Talvez alguns de nós, pode ser eu, precisamos de um ensino, de uma correção, de uma exortação. Mas pode ser também que o Senhor está nos levantando para corrigir, ensinar e exortar. Isso também é amor. O amor também envolve tempo. Eu sei que hoje o que nós menos temos talvez seja o nosso tempo, mas o amor envolve tempo. Sexto lugar, o amor envolve comunhão. Foi o que o Cris falou semana passada. E, queridos, eu queria tocar nesse ponto agora. O que é comunhão? Não é apenas jogar a conversa fora. A comunhão envolve o GC, a comunhão envolve uma mesa, envolve um café. Isso tudo faz parte da comunhão, mas a comunhão também envolve estarmos aqui reunidos como igreja. Porque a palavra igreja, ela vem de congregação, reunião de pessoas. Então, queridos, nós precisamos nos reunir. Isso que nós estamos tendo aqui também faz parte da comunhão. Porque a igreja é muito mais que um lugar a se frequentar. A igreja é uma família a se pertencer.
Vamos lá. Isso aqui não é apenas um clube social. Isso aqui não é uma organização. Essa é uma família. E a Bíblia nos ensina que a igreja, ela é a família de Deus na terra. Efésios 2,19 vai dizer assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, queridos. Talvez que você está aqui em Blumenau, pode ser que a tua família está longe, pode ser que a tua família te abandonou. Eu não sei o que aconteceu com a tua família aqui nessa terra, mas eu quero dizer para você que a igreja de Deus, que a igreja é a família de Deus na terra. E mesmo que alguém te abandonou, mas o Senhor não te abandona, a igreja te ama, a igreja te acolhe, porque nós somos uma grande família. Ou pelo menos devemos buscar ser, porque é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia também diz que a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E aqui tem algo muito legal, querido. Eu quero perguntar para vocês, alguém aqui abriria mão de qualquer parte que seja do seu corpo? Alguém aqui abriria mão do dedinho do pé? Ah, mas o dedinho do pé é insignificante. Dá com ele. 6 horas da manhã, num dia frio, na quina da cama. Vê se ele é insignificante. Querida, a Bíblia fala que as partes do corpo menos honrosas são as que têm mais valor. Talvez alguém aqui no nosso meio possa se sentir o menos honrado, mas talvez você faça parte de uma parte fundamental do corpo de Jesus. Talvez você ainda só não entendeu. Gente, na verdade é que não existe eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Olha para o irmão que está do seu lado, eu prometo que é só essa, e diz assim: nós somos a igreja. Olha, nós somos a igreja. Vamos lá, gente. Nós somos a igreja, e a verdade é que está faltando parte desse corpo aqui ainda em Blumenau, porque eu tenho certeza que o Senhor não nos levantou aqui em Blumenau apenas para nós que já estamos aqui. O Senhor quer transformar essa cidade através da nossa vida, em nome de Jesus. Agora a Bíblia também nos ensina que apenas vir no culto ou ser membro de uma instituição não te faz ser igreja. Não te faz ser igreja dar a sua carta de recomendação. Não te faz ser igreja ter uma carteirinha de membro. Não, queridos. E a Bíblia vai contar uma história muito interessante. Num determinado dia, eu vou falar aqui, mas em Marcos 3, 33, onde Jesus está pregando num determinado lugar, e chega algumas pessoas e começa, fala para Jesus que a mãe, e, se eu não me engano, a mãe e os irmãos dele, estão ali fora e querem falar com ele. Gente, talvez aqui tenha muito desentendimento nessa frase. Jesus, de momento algum, ele desfaz Maria e os seus irmãos. Só que a verdade é que Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele e olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Aí aqui agora abre um parênteses. Aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Querido, vir num culto não te define. Botar no Instagram, poemeiro, não te define. Dar dízimo e oferta não te define, embora isso tudo possa fazer parte. O que te define como família de Deus, como corpo de Cristo, é ouvir a sua palavra e obedecer. Isso nos define como igrejas, queridos. Então, a verdade é que nós precisamos pedir para Deus realmente nos trazer o verdadeiro entendimento sobre o que é ser igreja. Talvez hoje, eu já falei isso em outros cultos, existem tantas boas igrejas, tantos lugares para congregar, mas eu preciso entender que igreja é família, e família é conexão, família é identificação. De nada você adianta ir numa mega igreja, numa boa igreja, se a sua família está aqui.
Querido, sabe o que me faz vir de Brusque quase todo domingo para Blumenau? Não é porque aqui tem desconto pro dízimo. Não é porque aqui vocês são bonitos, cheirosos, amém? Não tem ninguém catinguento aqui, nem feio. Mas é porque eu entendi que aqui é a minha família. Porque eu entendi que é aqui que eu tenho que estar. Na igreja mais próxima da minha Bíblia. No lugar que o Senhor me plantou. E talvez quero dizer para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa, não olhe a quilometragem, não olhe o tempo que você leva. Porque se de fato nós somos família, família transcende qualquer barreira. Você faz de tudo, o possível, o impossível para ver a sua família. Então, se nós somos família, gente, a verdade é que um bairro não pode nos definir. Ah, mas que pena, eu não sou de Blumenau, porque se eu fosse de Blumenau, eu queria congregar, eu queria ser família com a Poema. Você ainda não entendeu o que é ser igreja. Ah, porque se tivesse uma igreja, se tivesse uma Poema na minha cidade, então eu ia ser Poema. Você ainda não entendeu o que é ser Poema. Você ainda não entendeu o que é ser igreja. Amém, gente? Tem alguém feliz aqui ainda? Então a verdade é que não existe condições para amar o próximo. Não existe na Bíblia, em lugar algum tipo de condição para que eu ame o próximo. Então, amar ao próximo não é um conselho. Amar ao próximo não é uma opinião. Amar o próximo não é uma sugestão. Amar ao próximo é uma ordenança de Jesus para todos aqueles que querem ser um com Deus. Para todos aqueles que querem fazer parte da família de Deus, querem fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra. Vamos lá, alguém, só eu quero fazer parte? Não, eu tenho certeza que cada um de vocês. Então nós precisamos realmente começar a amar mais os nossos irmãos, as nossas irmãs. Não com amor mundano, não com amor caído. Não com amor, realmente, a Bíblia vai ter essa expressão, mas não com amor simplesmente por causa de um bom relacionamento, não, mas com amor que vem da parte de Deus, um amor incondicional, um amor que ultrapassa todas as barreiras. É esse amor que nós precisamos amar os nossos irmãos, da mesma forma como nós amamos a Deus que nós não vimos, quanto mais quem está do nosso lado, gente. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, Ele não se entregou por alguns, Ele se entregou por todos. Ele se entregou pelos quase santos, pelos bonzinhos, pelos que tinham uma vida mais ou menos correta, mas Ele se entregou também pelo ladrão da cruz, Ele se entregou pelo assassino, Ele se entregou pelo mentiroso, Ele se entregou pelo bandido, Ele se entregou pelo mendigo, Ele se entregou por todos. Jesus não fez acepção de ninguém na cruz do Calvário. Ele morreu em obediência ao Pai, mas Ele morreu e ressuscitou por amor a mim e a você. Sabe por quê? Porque Ele sabe qual é a nossa essência. Talvez nem você hoje ainda saiba qual é a sua essência. Talvez eu estou aqui falando para algumas pessoas e você possa estar pensando, o Mateus não sabe o quão ruim eu sou. Querido, fica tranquilo, tu não sabe o quão ruim eu já fui. Ou talvez possa ser ainda, mas a verdade é que Jesus sabe a nossa essência. Você vê o hoje, você vê o ontem, mas Jesus vê o amanhã. Você vê a sua situação hoje, você vê o que você fez ontem, mas Jesus sabe quem você vai ser amanhã. Jesus não abriu mão de mim e de você naquela cruz, porque Ele sabe o que o Pai tem preparado para cada um de nós. E eu quero dizer para vocês, Jesus nos ama, Jesus me ama, Jesus te ama, queridos. Existe uma parábola na Bíblia que vai falar a parábola do bom samaritano.
E essa parábola diz em Lucas 10, no versículo 25 e diante, que certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Para ele, que era o perito da lei. Como você a lê? Então ele respondeu, o perito: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: olha, você respondeu corretamente. Volto naquela passagem no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O perito da lei sabia exatamente qual era o mandamento, qual era o maior de todos os mandamentos. Então Jesus disse: faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. E depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Respondeu o perito: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Queridos, aqui existem algumas lições. A primeira lição que a gente pode aprender, que Jesus confronta o perito na lei judeu, quando ele usa o exemplo do samaritano, porque havia um conflito entre os samaritanos e o povo judeu. Porque o povo judeu dizia que os samaritanos eram hereges. Então Jesus usa um samaritano inimigo, de certa forma, entre aspas, do povo judeu, para confrontar o próprio perito da lei. Mas mesmo assim, aquele samaritano da parábola, talvez a cultura iria julgá-lo por aquilo que ele fez, mas ele ignorou toda a cultura, ignorou todos os paradigmas, todos os pensamentos que poderiam existir, e simplesmente ele parou para ajudar. Aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, provavelmente era um judeu, e o seu próprio povo, os seus próprios que se dizem judeus, que eram irmãos, lá vai o sacerdote, passa por um lado. Não posso tocar nele porque deve estar morto, vou ficar impuro. Lá passa o levita pelo outro lado. O seu próprio povo não o acolheu, mas lá vem um samaritano, inimigo dos judeus, e para ajudar aquele homem. Queridos, por isso que eu volto a falar para nós aqui nessa noite. O amor vai além do que nós falamos. Uma vida de piedade vai além do que nós falamos, mas sim sobre o que nós fazemos. E eu não estou falando aqui nessa noite para que a gente venha se tornar um clã, aonde então nós vamos nos ajudar uns aos outros aqui dentro e lá fora que se dane, não. O Senhor nos chamou para amar ao nosso próximo, ao nosso irmão, a amar o mendigo, a amar a todos que foram feitos imagens e semelhança do Criador. Eu não sei vocês, mas nos últimos anos se levantou no Brasil
uma polarização muito grande por conta da política. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou Bolsonaro, eu sou não sei o quê. Queridos, eu quero dizer para vocês que o que nos une é muito maior do que o que nos pode nos separar. E eu não estou falando aqui sobre o pensamento político certo ou errado, não é assunto para esse dia, mas eu quero dizer para você que nós, como cristãos, nós não podemos ser polarizados, porque a nossa cultura não é essa cultura caída, não é uma cultura cheia de preconceitos, cheia de razões, não. A nossa cultura está acima da cultura dos homens, queridos. O Senhor nos chamou para amar o nosso próximo, indiferente de quem ele seja. Olê, pode subir aí. Amém, gente? O pessoal do louvor pode subir. Mas existe mais algumas lições que nós podemos extrair aqui dessa parábola. Porque essa parábola, ela fala de alguns sujeitos. E Jesus ele foi tão maravilhoso nessa parábola, porque ele pega todo tipo de pessoa. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você aqui nessa noite: quem somos nós nessa parábola? Quem é eu e você nos comparando a essa parábola? Será que nós somos o homem caído à beira do caminho? Será que nós somos aquele que está ali jogado, precisando de ajuda, precisando de um conselho, precisando que alguém estenda a mão e nos socorre? Ou será que a gente é o ladrão, os assaltadores que bateram, espancaram e roubaram tudo? Pode ser que alguns ou alguém no nosso meio seja o assaltante. Ou será que nós somos o sacerdote? Que estamos mais preocupados em tentar descobrir que tipo de maldição existe naquela família ou naquela pessoa para que ela esteja vivendo aquela situação. Porque muitas das vezes a gente é bom palpitadores. Não, para acontecer aquilo naquela família foi uma maldição geracional da terceira geração, porque a mãe fez aquilo, o pai fez aquilo, o tio fez aquilo. Querido, pode ser que tenha maldição familiar. Só que a Bíblia fala que a bênção do Senhor vai alcançar até a 1000ª geração. Então, por que ficar perdendo tempo tentando descobrir qual a maldição? Aceita Jesus e se converte, e essa maldição foi por terra. E a bênção do Senhor vai te acompanhar até a 1000ª geração. É isso que a palavra está falando. Mas não, muitas das vezes nós somos como um sacerdote, tentando procurar maldição, motivos, para que ao invés de ajudar, a gente acuse as pessoas. Ou será que nós somos os levitas, que não são os músicos, mas eram aqueles que serviam o templo, que estamos mais preocupados com os afazeres, até mesmo da casa de Deus? Não, eu não tenho tempo para fazer isso, porque hoje eu estou de staff, hoje eu vou pregar, hoje eu vou cantar. Não, porque essa semana eu já tenho o GC. Não, porque... Vamos lá, gente. O bom samaritano nós não somos, porque o bom samaritano é só um, Jesus. O único que tem poder para enfaixar as suas feridas, para dar o vinho que você precisa, para derramar o óleo que você precisa, é Jesus. Ele é o bom samaritano. Mas talvez a gente seja o animal. Porque a Bíblia fala que quando o bom samaritano, ele enfaixa, bota vinho, dá vinho e derrama o óleo, ele pega aquele homem caído e coloca sobre um animal. Talvez sobre um jumento, uma mula, um cavalo. Queridos, talvez a gente seja um animal. Isso não é ruim, isso é motivo de a gente agradecer a Deus. Sabe quem é um animal? O animal é o evangelista. O animal é aquele que carrega o bom samaritano. O animal é aquele que carrega o ferido. É aquele que coloca nas costas. É aquele que suporta o peso. Porque quem faz o milagre, porque quem cura é Jesus.
E eu volto a falar o que eu falei no começo, talvez seja tempo de a gente começar realmente a nos levantarmos. E posso falar algo para vocês, um animal não se preocupa com o que ele tem de falar, ele só se preocupa em cumprir a sua função, porque não é sobre mim e você, não é sobre o que nós podemos fazer. Queridos, eu não me preocupo se o evangelho vai fazer efeito, porque o evangelho não é meu, eu só me preocupo em pregar e anunciar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Porque quem cura é o bom samaritano, quem dá o vinho é o bom samaritano, quem derrama o óleo é o bom samaritano. Cadê as mulas aqui nessa noite que vão carregar os feridos? Mas talvez a gente também seja o hospedeiro, aquele que cuida, discipula e pastoreia. E sabe quem é a igreja, queridos? A igreja é a hospedaria. A igreja é onde o Senhor deposita os feridos, os machucados, aqueles que o mundo, a sociedade e a religião não dão mais nada, mas o Senhor leva até a hospedaria, porque a igreja é lugar de gente ferida, porque a igreja é lugar de gente doente, é lugar de gente machucada, mas não para ficar remoendo as feridas. Hospedaria, igreja, é lugar de curar a doença, é lugar de sarar as feridas, é lugar de transformação, porque você entra no hospital doente, mas você sai curado. Você pode entrar órfão, mas você vai sair daqui com uma família. Você pode chegar aqui sem destino, mas você vai sair daqui com um destino. Esse é o papel da igreja. Quem somos nós? E eu quero dizer para você nessa noite, vamos se colocar de pé. Jesus não vai ficar devendo nada para vocês. Jesus não vai retribuir nada, Jesus não vai dever nada para ninguém. Porque no versículo 35 diz, e no dia seguinte, o samaritano deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Queridos, eu quero dizer para vocês que vale a pena abrir mão da nossa vida. Vale a pena gastar o nosso tempo, os nossos recursos, gastar a nossa vida cuidando de alguém, cuidando do nosso próximo, amando, servindo. Eu quero dizer para vocês que esses 2 denários fala de provisão, porque todo aquele que dizer sim para o Senhor, porque todo aquele que dizer sim para o chamado do Senhor, não vai faltar nada, porque o Senhor é o Senhor da provisão. Porque o Senhor é aquele que não deixa faltar nada para ninguém. Talvez você está numa vida escassa, porque você está retendo, e o Senhor está dizendo nessa noite, começa a abrir mão, porque nada é teu, tudo é meu. Começa a abrir mão do pouco que você tem, e não vai te faltar nada. Porque vale a pena servir ao Senhor. Porque o Senhor é fiel, e o Senhor vai retribuir a cada um, segundo a sua obra. As obras das nossas mãos vão passar, o dinheiro vai passar, as riquezas vão passar, a saúde vai passar. Mas tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, vai permanecer para todo sempre. Vamos lá, alguém, queridos? Eu quero te convidar nessa semana a começar a semana não simplesmente focado nos seus problemas, focado naquilo que você tem que fazer, mas eu quero te convidar essa semana a começar dizendo: Senhor, o que tu queres que eu faça? De quem tu queres que eu cuide, Senhor? Talvez a provisão está faltando na sua vida, porque você ainda não entendeu para que o Senhor tem te chamado. Queridos, e por último, para a gente estar encerrando, a pergunta que a gente tem que se fazer não é e se Jesus voltar? Mas o que nós devemos afirmar é: quando Ele voltará? Porque a palavra diz que Ele voltará e pagará todas as despesas.